Opa, duelistas, aqui é o Joey e hoje vamos conversar sobre um assunto que está dando o que falar recentemente, que é o fato de que alguns jogadores profissionais de Yu-Gi-Oh! Bem conhecidos estão abandonando o card game e indo para outros card games ou se aposentando de vez do Yu-Gi-Oh! Nesse vídeo eu vou comentar sobre as razões deles estarem fazendo isso e vou dar um foco especial ao vídeo que a Jessica fez, que é um pro player de Yu-Gi-Oh! Que já ganhou até o campeonato europeu e fez um vídeo bem interessante falando sobre o assunto. Então pessoal, se você gostar desse vídeo, por favor já deixa logo o like, se inscreve no canal se você for novo, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de Yu-Gi-Oh! Então é isso, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Yu-Gi-Oh! É com certeza o maior card game do mundo. Ele tem recordes mundiais que nenhum outro card game sonha em chegar perto. E você deve imaginar que devido a esse sucesso, esse competitivo consolidado, Yu-Gi-Oh! Deve dar um belo suporte para seus jogadores profissionais. E a resposta é não. O que acontece é que depois de anos esperando que o card game de Yu-Gi-Oh! Dê mais valor aos seus jogadores profissionais, alguns jogadores começaram a ir para outros card games e ter resultados bem melhores, já que nesses outros card games eles têm um suporte melhor, eles têm uma premiação melhor, eles têm um apoio muito maior. Então eu vou dar um exemplo aqui, tem um Twitter do Christian Renan onde ele cita o fato de ser muito bizarro que um card game recente como o One Piece ou Lorcana tem um suporte e um sistema de premiação melhor do que Yu-Gi-Oh! Que está há mais de 20 anos. Que é o card game mais vendido do mundo. O card game de One Piece não tem nem 5 anos e já tem premiações melhores. Um exemplo de como o suporte do card game de One Piece consegue ser melhor do que o de Yu-Gi-Oh! É o caso do Rafael Neven, que é um jogador holandês que foi 3 vezes vencedor do ICS de Praga, Chicago e do Remote Duo da Europa de 2021. Ele também é um campeão nacional holandês de 2013 e participou do Campeonato Mundial de 2019. Ou seja, o cara tem um baita gabarito, uma mala extensa no Yu-Gi-Oh! E ele simplesmente parou de jogar Yu-Gi-Oh! E foi jogar o card game de One Piece, onde já nos primeiros anos ele foi convidado para participar em eventos em Tóquio e teve um suporte bem maior do que ele tinha com a Konami. Ou seja, o caso do Rafael é um exemplo claro. Ele saiu do Yu-Gi-Oh!, se aposentou de vez do Yu-Gi-Oh! E foi jogar One Piece e lá tá tendo um reconhecimento muito maior. Rafael não foi o único que saiu do Yu-Gi-Oh!, foi para outro card game e conseguiu ter mais sucesso e suporte. Joshua Paltrey, que também é um duelista bem conhecido do cenário competitivo de Yu-Gi-Oh!, largou Yu-Gi-Oh! E foi jogar Lorcana, que é o card game da Disney. E no primeiro torneio que ele participou, ele já conseguiu ser campeão. Também temos o caso do colombiano 4 vezes campeão de ICS, Andrés Torres, que largou Yu-Gi-Oh! E foi jogar Pokémon. Então só nesse vídeo aqui eu já citei alguns jogadores campeões de ICS, até que participaram de Mundial, que largou Yu-Gi-Oh! E foi jogar Dragon Ball, foi jogar One Piece, foi jogar Pokémon. Muitos fizeram essa mudança de card game motivado pelo fato das premiações do Yu-Gi-Oh! Ser péssimas. O grande problema das premiações do Yu-Gi-Oh! É que não tem premiação em dinheiro, eles não vão te pagar de jeito nenhum. A única forma de premiação no Yu-Gi-Oh! É através de brindes, tipo boosters, às vezes eles dão um console, às vezes eles podem dar um playmat. Não vale a pena, porque você não consegue viver só disso, você não pode se dedicar só ao competitivo de Yu-Gi-Oh! Não é possível viver só de Yu-Gi-Oh! Igual é possível você viver de outros competitivos, como o LoL, por exemplo, que dá para se viver disso. No Yu-Gi-Oh! Não dá, porque não tem premiação em dinheiro. O pessoal às vezes vai para um torneio, gasta mais de R$ 1.000 num deck, monta um deck mó incrível, gasta com passagem, gasta com hotel, e no final ganha um playmat que vale no máximo R$ 600 e que o pessoal às vezes nem quer comprar. Mas bem, de todos os duelistas que fizeram vídeos abandonando o Yu-Gi-Oh!, falando sobre esse problema com as premiações, falando sobre os problemas da Konami, o vídeo mais emblemático foi o da Jessica Robson, que é uma duelista bem famosa no competitivo do Yu-Gi-Oh!, já ganhou SS, já foi campeã europeia, já jogou o Mundial e até já apareceu no comercial do Yu-Gi-Oh! Duel Links, para você ter uma ideia de como a moça é famosa. E bem, ela fez um vídeo falando sobre todo o assunto e eu vou agora discorrer um pouco sobre o vídeo dela. Jessica fez um vídeo no canal dela contando de vez que largou Yu-Gi-Oh! E que não pretende voltar para o competitivo a menos que algumas coisas mudem, o que eu acho bem difícil de mudar. Mas enfim, ela falou que basicamente o que motivou essa saída dela foi não só a frustração com a questão das premiações, como também o formato que o Yu-Gi-Oh! Está tomando. No vídeo, Jessica reclama de cartas que são mais ou menos anti-jogo, tipo Dimension Shifter. Para Jessica, esse tipo de carta acaba com a diversão do jogo. O jogo já está ficando bem chato, já tem 10 anos que a Jessica joga e cada vez mais o jogo está ficando mais chato. E ela não só reclamou disso, como também reclamou do nível do meta atual. E tá acontecendo o fenômeno de ter só um deck no topo. Tipo, recentemente isso está acontecendo com o Fiend Smith, que é o que ela cita. Mas basicamente as pessoas estão indo pro torneio sem ânimo de jogar, porque já sabe que o campeão vai ser Fiend Smith, ou que vai tomar uma Dimension Barrier, ou um Dimension Shifter, ou uma fissura dimensional, alguma coisa assim vai acontecer com a pessoa. Então, ela falou que esse sentimento tá fazendo ela sair do Yu-Gi-Oh!
e não querer mais participar desses eventos. Se a gente for parar para pensar, realmente faz total sentido isso que ela falou. Porque realmente, Yu-Gi-Oh! Aparece um deck muito forte no meta, por exemplo, de Alarmentes em X, aparece, fica lá no meta, vem uma balista e derruba, sai. Agora Fiendsmith, provavelmente vai ter uma balista, vai derrubar e vai aparecer outro deck em seguida. É tipo só uma figurinha atrás da outra, a mesma figurinha repetida que vai ficar ganhando o torneio, vai ficar jogando. Não vai ter variação. A gente não vê muita criatividade na criação dos decks. A gente vê só o mesmo deck batendo campeão. É tanto que a Jessica cita isso, que nos torneios que ela participou na Europa, você não vê mais os jogadores bons, os caras que sabem realmente jogar, que conhecem o card game de cabo a rabo, que monta estratégia e tudo mais, sendo campeão. Tá sendo campeão quem compra carta de Fiendsmith, quem monta deck de Fiendsmith, independente de ser um bom jogador conhecedor ou não do game, vai bater campeão, porque o deck é muito forte. O deck praticamente se pilota sozinho. Então nesse ponto eu concordo muito com ela, essa questão do poder do meta do Yu-Gi-Oh! Ser muito desbalanceado, para tipo sempre ficar um deck no topo, e esse deck depois vai cair, vai aparecer outro e vai ficar no topo. Tipo, eu não tô falando que tem problema ter um deck que se sobressai sobre os outros, o problema é quando esse deck se sobressai tanto, que só vai ter pessoas jogando com ele, sendo campeão com ele, que se for jogar com outra coisa, não vai bater campeão de jeito nenhum. Mas agora voltando ao vídeo da Jessica, agora ela entra no assunto das premiações. E basicamente a Jessica fala que as premiações no Yu-Gi-Oh! São frustrantes. Não dá vontade nenhuma de jogar os torneios só pela premiação. Se você for tentar jogar o competitivo de Yu-Gi-Oh! Pensando nos prêmios, você tá muito ferrado, meu amigo. Tanto que a Jessica cita um exemplo. Ela joga lá na Europa. Às vezes tem que jogar em outro país lá da Europa. Aí ela vai, gasta alimentação, gasta com passagem de trem, gasta com hotel. Vai lá, joga o torneio. E, sei lá, ela faz uma campanha e consegue ficar no top 16. O que a Jessica vai ganhar? Vai ganhar um playmat. Um playmat que não compensa a viagem que ela fez. Não compensa os gastos que ela teve. Fora os gastos com deck, o gasto com alimentação e o gasto com hotel. Aí ela dá outro exemplo. Se no caso ela fez todos esses gastos, foi pro torneio, se sai um pouco melhor, conseguiu ficar no top 5, por exemplo. Top 5, top 8. Aí o que ela vai ganhar? Ela vai ganhar um Nintendo Switch. Que não compensa também, porque só o que ela gastou com o deck dela dá o preço de um Nintendo Switch. Existe uma teoria que eu não sei se é verdade ou se é mentira, então eu vou deixar aqui como uma observação que pode ser ou não verdade. Eu acho que não é verdade, porque eu não encontrei nenhuma fonte oficial falando sobre isso, que diz que foi o próprio Kazuki Takahashi que nos primeiros torneios lá de Yu-Gi-Oh! Pediu para não ter premiação em dinheiro, para o torneio não ter tanto foco em prêmios e sim você jogar para se divertir e tudo mais. Então, eu pesquisei essa história, procurei e não encontrei nenhuma fonte que confirme essa história. Então eu acho que usam essa história do Takahashi como uma desculpa só mesmo. E, por exemplo, vamos dizer que realmente foi um pedido do Takahashi e a Konami queira atender o pedido dele e tudo mais. Por que ao invés de a Konami gastar com a premiação, a Konami na verdade não paga os custos? Deixa as premiações igual tá, Playmat, Nintendo Switch, cartas, boosters, essas coisas. E ao invés disso, a Konami foca em pagar os custos pro pessoal. Pagar passagem, pagar alimentação, pagar hotel, pagar tudo certinho para os caras irem pro torneio e se dedicar a jogar lá. Já seria uma puta evolução. Então toda essa situação está gerando insatisfação com os jogadores que estão indo buscar outros card games ou estão simplesmente abandonando o Yu-Gi-Oh! E voltando para o vídeo da Jessica agora para encerrar, a Jessica fala que não sabe quando vai voltar pro Yu-Gi-Oh! Que provavelmente vai continuar fazendo conteúdo de Yu-Gi-Oh! Pro canal dela, mas que não vai mais participar de ICS, esses campeonatos competitivos, porque não adianta, cara, e participar dessas coisas para ganhar um playmat não dá a menor vontade de ir. Então pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixe nos comentários o que vocês acham dessa situação, vocês acham que esse boicote que os jogadores estão fazendo, de muitos jogadores profissionais desistirem de jogar o Yu-Gi-Oh! Vai dar resultado em alguma coisa, se a Konami vai mudar as regras de premiação, vai colocar premiação em dinheiro, ou então vai pagar os custos das viagens, das alimentações, das passagens. Deixe nos comentários a sua opinião, se você concorda com o que foi falado aqui nesse vídeo, seja o que eu falei, ou seja o que a Jessica falou, ou outros jogadores aqui que eu citei. E se você joga o competitivo de Yu-Gi-Oh!, participa de ICS, essas coisas, deixe nos comentários as suas experiências, né? Se você realmente sente essa questão de você ser desvalorizado pela Konami, se você está perdendo também a vontade de jogar Yu-Gi-Oh! Mas enfim, se você ficou até aqui, por favor, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. E é isso, nos vemos em breve com mais um vídeo. Fiquem com Deus e tchau, fui!